O cristão à beira do caminho. A parábola do semeador é uma das parábolas mais claras que Jesus contou. Ela nos fala de um semeador que representava Jesus semeando a palavra de salvação prometida aos judeus. Enquanto o semeador semeava a semente, que era a palavra de Deus, ela caía em vários tipos de solos, que representavam os corações dos homens e as diversas situações e condições do coração humano. Acho interessante que de todas as sementes que Jesus descreve na parábola do semeador, a que caiu à beira do caminho é a única que ele cita como tendo uma ação direta do diabo. Saiu um semeador para semear sua semente, e ele semeando, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Lucas 8:5. Porém, na explicação que Jesus dá aos seus discípulos, ele diz que após a pessoa ouvir, vem o diabo e tira as palavras do coração, impedindo que creiam e se salvem. Jesus fala de uma ação rápida que gera uma consequência drástica. O diabo vem e tira a palavra, a semente que foi semeada, impedindo que as pessoas creiam e se salvem. A pergunta a ser respondida é como ele vem e como ele tira, qual o trabalhar de Satanás para impedir que a palavra frutifique no coração da pessoa. No caso da parábola do semeador, você pode entender o caminho como sendo Jesus, embora o caminho também possa ser entendido como a nossa jornada por essa vida. Cada tipo de local onde a semente cai, lembrando que a semente é a palavra de Deus, representa um tipo de coração e as circunstâncias que o cercam. Se o coração for duro como uma pedra, um dos exemplos que Jesus cita, um determinado tipo de circunstância matará a semente. O coração é duro, não vai permitir que a semente estique suas raízes, ela não vai ter acesso aos nutrientes e, consequentemente, ela vai secar e morrer. A que caiu entre espinhos representa um coração carregado de preocupações e ocupado demais com as coisas, riquezas e prazeres deste mundo. Vai ser sufocada, não se firmará, não dará frutos. Os abrolhos, os espinhos vão crescer, vão tapar a luz do sol. Aquela semente não terá a condição necessária para produzir, para frutificar. A que caiu sobre a boa terra representa a pessoa com um coração bom e honesto, que aceita e retém a palavra. Aquele coração ele tem todas as condições necessárias para que a palavra possa prosperar, ele acaba dando muito fruto e um fruto que permanece, ou seja, um fruto permanente. Uma pergunta que fica sobre a semente que caiu à beira do caminho, basicamente, é como se dá a ação de Satanás para roubar tão rapidamente a palavra semeada. Quando se trata das verdades da palavra de Deus, existem algumas formas de retirar a palavra. Isso será feito trocando a verdade por uma mentira ou sobrepondo aquela verdade com diversas narrativas conflitantes, ou ainda substituindo a palavra por outras informações e questionamentos que acabarão sufocando aquela semente, e as verdades do Evangelho serão esquecidas ou substituídas pelas novas informações que vão se acumulando na mente e no coração das pessoas. A verdade será retirada sem que a pessoa se dê conta ou sem que ela se importe, afinal ela está ocupada com muitas outras coisas, fazendo com que essa pessoa siga a sua vida considerando as novas informações que recebeu, seguindo muitas vezes à beira do caminho sem nunca de fato entrar nele. O caminho representa aquilo que conduz, que leva a algum lugar. Se entendermos o caminho como Cristo, que te levará a Deus, estar à beira do caminho significaria estar próximo, ter proximidade com o caminho, sem, no entanto, estar nele. Estar próximo, estar perto, estar ao lado. Estamos falando de pessoas com algum tipo de proximidade ou conhecimento sobre Deus e sobre o Evangelho. Mas mesmo estando próximos, quando o semeador lança a semente, vem o diabo e a rouba rapidamente, impedindo que elas creiam e sejam salvas.
A semente lançada à beira do caminho é a que melhor representa a geração dos nossos dias, que teve ou terá algum contato com a palavra de Deus, seja por meio de alguma instituição religiosa, programas de televisão, sites ou canais da internet, eventos ou publicações sobre o Evangelho de Jesus. O primeiro ponto que precisa ser considerado é que existem tantas informações desencontradas que até um cristão que está seguindo Jesus fielmente às vezes poderá ficar confuso com tantas visões discordantes apresentadas do mesmo Evangelho. Temos o Evangelho da salvação pela graça, o Evangelho da prosperidade, que apresenta Deus como um banqueiro gordo, sentado em sua escrivaninha, fumando um charuto e contando seus milhões. Temos agora um Evangelho que exige uma volta ao judaísmo, restaurando elementos e princípios da lei judaica. Temos o Evangelho extremamente místico, que alguns chamam de Evangelho do reteté, onde as pessoas transformam o poder de Deus através da ação do Espírito Santo em algo infantil e às vezes até ridículo. Eu não estou dizendo que eu não creio na ação do Espírito Santo, eu já vi muitas vezes uma ação verdadeira, poderosa, transformadora do Espírito de Deus, mas vi também muita coisa estranha, muita coisa esquisita, gerando contenda, conflitos, problemas terríveis dentro de igrejas. Vi inclusive espíritos mediúnicos agindo dentro de igrejas. Então essas pessoas são levadas por um misticismo que se assemelha em muito a outras religiões não cristãs que também lidam com o mundo espiritual por meio de invocações e sacrifícios. Temos o Evangelho Espírita, alguns evangelhos que se acham mais racionais, com pouco ou nenhum misticismo, evangelhos mistos, com um pouco de tudo, e alguns que poderíamos tranquilamente chamar de evangelhos irracionais, tamanha a mistura e a confusão que eles fazem. Poderíamos ficar aqui horas citando categorias de evangelho ou religiões baseadas na Bíblia ou ideias de cristianismo que existem por aí. A pergunta a ser feita é: como reconhecer a voz do bom pastor em meio a tantas vozes ecoando nesse mundo? Como permitir que a verdadeira semente repouse sobre o nosso coração? Será que a sua voz, a voz da sua igreja, a voz que você tem ouvido, se destacaria de todas as outras vozes que existem no mundo atual? Satanás está usando a multidão de vozes que existem para tirar o interesse das pessoas pelo reino de Deus. Afinal de contas, nunca tivemos tantas pessoas à beira do caminho como nos nossos dias. Se você ligar a TV nos canais abertos, vai ver que tem mais programas religiosos do que qualquer outro tipo de programas nas TVs abertas. Pelo menos aqui em São Paulo, navega pelos canais de TV aberta, e o número é gigantesco. Então quase todos os canais de pequeno porte no Brasil e até um de grande porte pertencem a algum grupo religioso. Até que ponto isso é bom ou até que ponto isso é ruim? É claro que deveria ser bom, Este mundo está cheio de distrações que podem tirar do coração de qualquer pessoa as verdades da palavra de Deus. E como se isso não bastasse, nós podemos dizer que se o Espírito Santo tivesse criado todas as instituições religiosas que existem, se ele fosse responsável por todas essas narrativas religiosas, ele com certeza estaria mais perdido que um cego em tiroteio, Nós sabemos que o Espírito Santo não está perdido. O que está acontecendo então com o nosso Evangelho? A verdade é que muitos dizem estar no Evangelho, mas estão andando à beira do caminho, pensando estar servindo a Deus, pensando serem semeadores, porém as verdades do Evangelho foram roubadas dos seus corações há muito tempo. E o pior é que eles nem se deram conta disto. Estão distraídos com tantas coisas, mas ao contrário de Marta, distraída, que quando se viu perdida em uma situação, ela foi direto falar com Jesus. Essas pessoas não enxergam que têm acesso fácil ao Salvador e não estão dispostos a ouvi-lo. Pensam estar semeando quando na verdade deveriam estar desocupando seus corações, deveriam se livrar de
tantas distrações e narrativas equivocadas e assim preparar o coração como uma boa terra para receber finalmente a boa semente da palavra de Deus. Se houvesse um prêmio Nobel para escolher o melhor inventor de evangelhos a cada ano, certamente seria muito difícil decidir quem levaria o prêmio. Vivemos dias de um evangelho humanizado, onde homens estão criando caminhos pessoais segundo seus próprios interesses. Esses caminhos normalmente são cheios de filosofias humanas, criando estruturas gigantescas que passam a existir com a finalidade única de manter aquele sistema religioso funcionando, crescendo e dando lucros. E assim o que deveria ser prioridade, inclusive as pessoas mais humildes que eram o foco do ministério de Jesus, acabam deixando de ser importantes. O sistema criado é que gera recompensa. Quem servir melhor ao sistema e não a Deus terá a prioridade. A verdadeira igreja e, consequentemente, o verdadeiro evangelho está agora em segundo plano. O sistema se tornou mais importante que a verdadeira igreja, que é formada por pessoas. Às vezes, estar certo sobre alguma questão teológica é mais importante do que estar no caminho. Ganhar o debate pode ser mais importante do que amar ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. A base central do Evangelho é amar a Deus e ao próximo. Jesus é o modelo a ser seguido. Algumas pessoas tentam elitizar o Evangelho, sendo que Jesus agradeceu ao Pai por ter ocultado aquelas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. A verdadeira semente, ela vai frutificar o relacionamento com Deus, ou frutificar a partir do seu relacionamento com Deus, através de Jesus, manifestando no coração o fruto do Espírito, como Paulo disse, amor, fé, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todas aquelas coisas que representam características de quando o Espírito Santo de Deus está atuando no coração de uma pessoa. São as características de quem ama com o amor de Deus. As palavras de Jesus alcançavam desde o mendigo até um príncipe entre os fariseus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. Eu quero finalizar com uma pergunta: quais são as vozes que você está ouvindo? Você está no caminho ou está à beira do caminho? O meu desejo e a minha oração é que você esteja trilhando o único e verdadeiro caminho que leva ao Pai. Se você ainda estiver à beira do caminho, é só dar um passo para o lado e ouvir a voz do bom pastor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Os homens estão criando fardos ásperos e pesados e colocando sobre a vida das pessoas. Jesus falou sobre isso com os escribas e fariseus. Ele disse: vocês criam fardos pesados, colocam nos ombros dos homens, mas nem com os dedos querem movê-los. Então a grande pergunta que fica aqui é: qual tipo de evangelho que você está ouvindo? Se é a boa semente do reino de Deus, ou simplesmente é um tipo de evangelho que vai nos deixar preocupado com tantas coisas que você vai pensar estar no caminho, quando na verdade você vai estar à beira do caminho. Então pense sobre isso, que o Senhor continue abençoando o seu caminho, a sua jornada, e se Ele permitir, até um próximo vídeo.